E aí, pessoal, beleza? Fazer aqui uma resenha desse livro super intrigante chamado Humanidade, Humankind, do holandês Rutger Bregman. Ele é um cara jovem que há uns 2 anos atrás escreveu um livro chamado Utopia para Realistas, que bombou no mundo inteiro, ele se alçou aí à fama, tá bombando esse livro Utopia para Realistas, e agora ele escreveu Humankind, Humanidade, e também está super forte. Então vamos falar um pouco do livro, os prós e contras. Ele vem um pouco nessa esteira que foi inaugurada com Yuval Harari, com o Sapiens, que todo mundo conhece aqui, né, das livrarias, que virou uma grande assumidade em termos desses livros que falam sobre a história humana em geral, né, a natureza humana, a história, quais são as grandes lições que a gente tem para tirar. O Steven Pinker com o Novo Iluminismo também, e tantos outros autores estão bombando, vale muito a pena ler. Eu já adianto que eu gostei muito de ler Humanidade. Ele tem uma visão bastante provocadora. Basicamente o que ele fala nas próprias palavras do Rutger Bregman, ele quer causar uma grande revolução no pensamento, porque ele desafia as pessoas a ter um conceito extremamente revolucionário, que ele fala assim. A tese do livro dele é que, de modo geral, as pessoas são decentes. Então esse é o conceito revolucionário. Ele fala, cara, respondendo aquela velha pergunta, né? Existe uma velha pergunta, uma batalha filosófica, pelo menos nos últimos 300 anos, que é: o ser humano é um bicho mau e a civilização ela precisa domar, ela precisa nos organizar para ele ficar um pouco menos mal, né? Nossa natureza é má, ou a nossa natureza essencialmente é boa. Existe um combate aí filosófico há 300 anos, pelo menos. A gente tem o Thomas Hobbes, né, o filósofo inglês, e ele trazia aquela ideia de que o ser humano tem impulsos malvados e destrutivos e assassinos, e você tem um estuprador potencial dentro de cada um e um bandido potencial dentro de cada um. E do outro lado você tinha, por exemplo, Rousseau, né, o filósofo francês lá da Revolução Francesa, que falava lá do bom selvagem. Você que estudou a aula de história lá no colegial, você lembra? Pô, Jean-Jacques Rousseau e o bom selvagem. Então essa é a briga que está por trás, essa batalha entre Hobbes, o ser humano é mau e a gente precisa de reis, de impérios, de países, de estruturas políticas para controlar essa maldade, e o Rousseau dizendo, cara, sociedades primitivas elas eram todas do bem, igualitárias, paz, e veio a civilização, veio a propriedade privada, veio essa igreja, os reis, e fez todo mundo ficar mal. E o Rutger Bregman, ele é um pouco mais do lado do Rousseau, então ele traz uma série de elementos, cara, ele começa a montar todo um argumento desmontando essas visões negativas. E tem vários causos legais, né? Ele fala, puxa, você é tão engraçado, né? Porque, por exemplo, o número de acidentes aéreos tem caído década a década. A chance de você morrer de um acidente aéreo é cada vez menor. Por outro lado, o medo de avião, a ansiedade de voar é cada vez maior. Então é uma coisa psicológica que não tem a ver com a realidade. Ele fala, por exemplo, do Lord of the Flies, que é um livro um clássico, é um romance. Tem um naufrágio, elas vão parar numa ilha, e aí fica um monte de crianças numa ilha, e elas acabam se matando, começa a aflorar a maldade. Todo mundo estudou isso na escola, né? Um clássico. Mas é um romance, não tem esse caso de verdade. E ele achou um caso de Lord of the Flies de verdade. Ele achou no Oceano Pacífico, aconteceu de verdade, umas crianças lá de uma ilha que foram fazer uma aventura, se perderam e ficaram 1 ano e meio numa ilha deserta, e quando foram resgatar, nada do que tinha acontecido no Lord of the Flies aconteceu. As crianças estavam lá cooperando, amigas, sem se matar, tudo funcionou bem. Então a tese do Bregman é que, de modo geral, o ser humano é bom, cordial, e isso inclusive é uma questão evolutiva. Ele argumenta que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, não deveria nem chamar Homo sapiens, deveria na verdade chamar Homo puppy, né, Homo cachorrinho, porque é a sobrevivência do mais amigável. Então as pessoas que conseguem fazer mais pactos, ser mais amigáveis, criar mais confiança dos outros, começam a fazer mais troca com os outros, são mais confiáveis, e aí os outros começam a apoiar em você. Você consegue prosperar mais, sobreviver, ter mais filhos. Então ele argumenta que a gente foi evoluindo para ser seres extremamente cordiais. Eu achei que a mensagem do livro, de modo geral, ela é válida, mas claro que para provar o seu ponto, ele acaba exagerando um pouco. Tanto é, por exemplo, que o Yuval Harari, que eu acho que é uma mente ordem de magnitude maior, não dá para comparar um Yuval Harari com o Bregman, por exemplo. O Bregman é um cara bem mais novo, os argumentos dele, alguns eu compro bastante argumento, mas não compro a valor de face tudo que ele fala. Tem um momento lá que ele fala, pô, por que você confia no dólar? Ah, você confia no dólar porque tem lá as armas e o poder dos Estados Unidos por trás para garantir que se você não pagar o seu imposto, você não vai preso. E é um argumento fraco, na verdade, porque você não confia no dólar por causa das armas do governo. Você paga imposto por causa das armas do governo. Sim, imposto, como o próprio nome diz, é a força. Se você não pagar, ele é confiscado de você, mas até aí qualquer país tem exército, tem gente para cobrar imposto, e você não confia em todas as moedas. Você confia no dólar por causa da força da economia americana, das pessoas livres que produzem lá. Você acredita que pessoas produtivas livres vão trocar valor por você, por isso você confia no dólar e não no bolivar venezuelano, porque a Venezuela também tem exército, também tem imposto. Então ele coloca uns pontos assim meio gratuitos, sem embasar tanto, que eu não compraria a valor de face. E claro que para provar o ponto dele de que o homem na verdade é do bem, que a essência é boazinha, ele acaba exagerando um pouco e dá uma distorcida um pouco nas evidências históricas. Então ele fala o seguinte, na pré-história tinha muita evidência, tal e tal pesquisador falava que na pré-história tinha violência, tinha assassinato, não sei o quê, mas
Outros achados arqueológicos mostram que, na verdade, não, que as sociedades antigas eram super calminhas e pacíficas e do bem. Então ele desprova muito, por exemplo, o Jared Diamond, que é um antropólogo que eu citei aqui, já fiz resenha dos livros do Jared Diamond, li já 3 dos principais livros do Jared Diamond, ele bate realmente de frente. Mas não me parece que ele comprova de forma definitiva e também, imagina, evidência, ele está falando com uma segurança altíssima de coisa que aconteceu há 50 mil anos atrás, que não tinha escrita, não tem relato. Então ele pega o crânio de um cara lá que acharam e ele fala, não, esse crânio, por isso eu concluo isso, aquilo. Então esse seria o ponto de preocupação um pouco o livro, para também não ficar comprando a valor de face tudo que ele fala. Não acho que o mundo seja tão rosado quanto o Rutger Bregman coloca, mas eu acho o livro muito válido, eu adorei ler o livro, é bem escrito, bons exemplos, e realmente ele mudou um pouco a minha visão ponteiro, né, entre o Hobbes e o Rousseau, que a gente fica às vezes um pouco mais tendente para o cético, para a desconfiança. Eu acho que ele me puxou um pouco mais para o centro, isso é bem interessante. Porque esse é o ponto central do livro, que é o seguinte, o nosso comportamento ele é definido muito pelo que a gente espera das pessoas. Então, como é que você vai se comportar, como é que a sociedade se comporta se ela acha que ninguém presta, que os seres humanos são um bando de vagabundos, traidores, mentirosos? Bom, você vai se comportar de acordo. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma profecia autorrealizável, que vai simplesmente ser, se você trata todo mundo como vagabundo mentiroso, ninguém confia em ninguém, e assim que as pessoas vão reagir. Agora, se você dá um voto de confiança, se você coloca as fichas nas pessoas, claro que vai ter um ou outro que pode trair a sua confiança, mas vale muito mais a pena viver com confiança do que sem. E esse é um negócio que eu tenho evidenciado na Multilaser, por exemplo, na minha empresa. A gente tem liberalizado a cultura, criado mais liberdade, mais responsabilidade, confiado mais nas pessoas, e eu sinto que as pessoas reagem muito bem. Sempre tem uma exceçãozinha ou outra, mas no geral, você dá confiança, você dá autonomia, as pessoas reagem bem, ficam mais felizes, trabalham de forma mais produtiva, então isso acaba sendo um círculo virtuoso. Então, por enquanto é isso, a resenha do Humanidade. Coloca nos comentários o que você achou da resenha, se você leu o livro, o que você concorda, o que você discorda dos meus pontos. Por hoje é só, valeu!